bem? Espero que você esteja bem. Você que está assistindo nosso podcast, esse podcast que a gente resolveu fazer como parte da comemoração de 15 anos da Intercâmbio Cristão. Por isso, inclusive, que a gente está com esse bolo lindo aqui, né? Porque estamos comemorando 15 anos. A gente tem conversado aqui com intercambistas, com pessoas que fazem parte da nossa história, que vão fazer parte do nosso futuro. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar com a Mili, né? Eu esqueci de me apresentar rapidamente, acaba que eu tenho que me apresentar em todos os episódios, porque eu não sei quando que a pessoa assiste. Mas eu sou a Bia, eu trabalho na Intercâmbio Cristão, eu sou jornalista, fotógrafa também. E é isso. Mili, pode se apresentar, por favor. Claro. Oi, gente, eu sou a Militza, né? Mas o pessoal acaba me chamando de Mili porque é um nome bem diferenciado. Eu sou aqui de Curitiba mesmo, na verdade, moro aqui, sou casada com o João. Atualmente, eu trabalho como médica de família e comunidade. E congrego na Igreja Presbiteriana República. E é isso, né? E tá grávida. E tô grávida. Verdade. Estou esperando o José. Muito legal. Mili, pra gente começar, eu queria saber quando foi a primeira vez que você pensou em fazer um intercâmbio? Olha, eu vou ser bem sincera, porque fazer intercâmbio nunca esteve nas minhas intenções, assim. Acho que era um mix de medo misturado com achar que eu nunca ia dar conta, assim, do recado. E isso não passava pela minha cabeça, né? Dentro dos meus planos também, assim, tinha uma vida bem certinha. E ele não encaixava, simplesmente não encaixava dentro do que eu tinha pensado, assim. Uhum. E aí eu comecei a ver, assim, comecei a pensar, assim, e ver que muito da minha... dessa questão de eu não viver isso, talvez tivesse escondido algo que talvez me barrasse, me bloqueasse de alguma forma, né? E, assim, eu sempre rejeitava isso, muito pela questão do idioma, né? Então, essa era uma questão, assim, que eu ficava bem preocupada de não conseguir, de não dar conta, né? Assim, a questão do inglês na minha vida sempre foi uma coisa muito conflituosa, assim. Então, eu achava que eu não ia dar conta. E aí, assim, mais recentemente, especialmente no ano passado, eu tava vivendo uns processos muito legais, assim, que... Hoje eu entendo, assim, como algo muito amplo, assim, né? Processos espirituais, processos profissionais e emocionais também. E naquele momento, assim, eu senti que fazer o intercâmbio poderia me fazer colocar a mão na massa, assim, e realmente despertar tudo aquilo que eu tava vivendo naquele ano, assim. Nossa. E, assim, o meu grande incentivador foi meu marido mesmo, assim, ele que me propôs, ele sempre via, assim, como isso era uma questão, assim, falava, puxa, não quero viver isso porque não quero lidar com o inglês. Ele falou, mas você tem que se expor, vai. Então, ele me incentivou muito, assim. E aí, eu lembro de pensar e falar assim, nossa, mas eu não... Tá, beleza, então tá bom. Eu vou pro intercâmbio e eu vou viver isso porque eu preciso lidar com o inglês. E aí, eu lembro de ter tido uma conversa, assim, com uma amiga minha. E aí, ela olhou pra mim e falou assim, Mili, mas por que você vai por esse intercâmbio pensando só o que você quer viver com o inglês, com uma questão de uma meta, assim? Por que você não vai pensando em se divertir, né? Tipo assim, fazer algo por você, pra você passar tempo de qualidade com você. E aí eu lembro que aquilo me marcou muito. Eu falei assim, nossa, ia ser muito legal se eu pudesse viver isso, assim, de uma experiência sozinha, em que eu planejasse uma viagem, em que eu fizesse coisas que fariam sentido só pra mim, assim. E eu lembro que foi a primeira vez que eu pensei nisso, assim, eu falei com carinho, né? Porque todas as outras vezes era, ai, tá bom, eu vou fazer porque eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com isso. E aí, aquele dia, a chavinha virou e falou assim, cara, é pra eu me divertir, né? Assim, é pra eu viver uma experiência diferente. E aí, foi a primeira vez que isso cogitou, e aí começou a borbulhar no meu coração, e em poucas semanas, eu já entrei em contato com a Intercâmbio Cristão, e o negócio já rolou. Muito legal. É muito bom isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas que quando a gente pergunta qual foi a primeira vez que você pensou, muita gente fala, desde criança eu sonhei com isso e tal. A gente tem também pessoas como você que nunca pensaram
Às vezes porque não se permitiam pensar, tem muito esse perfil, assim, do tipo a pessoa, nossa, eu não sabia que eu podia sonhar com isso. E tem isso também da pessoa achar que não é capaz ou que não tá no momento certo de vida. E eu acho muito interessante você falar que foi o seu marido que te incentivou. E ele não foi, ele viajou com você, mas ele não foi pro seu intercâmbio, né? E muita gente, às vezes, casado ou só por ter uma idade, assim, que a pessoa acha que é a mais velha, que às vezes é, tipo, 27 anos. Uhum. E aí, não, já passou, né, o meu tempo e tal. Então, é muito bom ouvir dessa perspectiva. E como que foi a história do seu paciente, um paciente que te inspirou a viajar? Eu ouvi dizer dessa história. Na verdade, foi um paciente que eu tinha, hoje ele não tá mais comigo, né, porque eu mudei de vínculo, mas era um paciente de 81 anos, se eu não me engano. E eu lembro de ter uma consulta muito simbólica com ele, em que a gente compartilhou, assim, das experiências de viagem que ele tinha tido, assim. E aí ele me contou que, aos 81 anos, ele já tinha viajado para 100 lugares diferentes, né? Ele, tipo, fazia viagens, assim, sozinho, algumas delas acompanhadas, outras delas totalmente sozinho, assim, tipo, inclusive até a idade atual, assim, ele fazia viagens frequentemente. Gente. E ele amava, assim, tipo, ele amava. E eu lembro, assim, que eu falava assim, nossa, eu não vou dar conta, não vou conseguir e tal, porque, nossa, intercâmbio, estar longe das pessoas e tal. E ele olhava pra mim e falava assim, olha, eu não sei falar inglês, eu não sei falar nenhuma língua. E, tipo, eu ia lá e dava tudo certo, sabe? Tipo, ele se planejava, comprava passagem e ia, assim. E aí eu lembro de aquilo me impactar muito, assim, porque era uma pessoa que nunca se deixou ser contaminada pelos seus próprios medos, assim, ou deixar de fazer coisas importantes, como uma viagem, né? Algo que é tão simbólico. E ele se jogava para aquilo, assim. E eu me vi, assim, tão jovem, tão cheia de... Assim, talvez comparando a ele, talvez eu tivesse até mais condições, né? Assim, pensando... Sim. E eu falei assim, nossa, e eu não quis viver aquilo, assim, né? E aquilo me fez pensar muito, assim. Foi um dos impulsores, assim, iniciais para eu começar, tipo, a decidir sobre o intercâmbio também, sabe? Muito legal. Tipo, ele tinha muitos motivos pra não ir e foi. E você tinha um e estava quase não indo, né? Então, Exatamente. é muito interessante mesmo, muito legal. E, e aí você decidiu ir e foi, né? Foi pra Inglaterra, foi pra Bournemouth. E como foi, assim, a experiência em geral? Diante de tudo que você... De todos esses medos, né? Que você não deixou te paralisarem, que é muito legal. Mas diante de todas essas coisas que você sentiu, como foi estar lá? Então, foi... assim, todo o processo até chegar lá, assim, já tinha sido um processo muito especial, assim, que Deus fez no meu coração, assim, sabe? Eu me senti pronta para viver essa fase, né? Acho que, assim, até contando um pouquinho da fase que eu tava vivendo como pessoa, como mulher, como profissional, assim, eu não imaginava que eu iria viver, que eu iria abrir mão de tudo que eu tava vivendo para ir numa viagem de intercâmbio, né? Então, assim, eu já era casada, a gente tava pensando já em engravidar no próximo ano. Então, assim, não fazia sentido estar lá, assim. Mas eu lembro, assim, de ter sido tão moldada naquele ano, assim, que eu cheguei tão animada, assim, e sabendo que Deus tinha algo de muito especial para mim lá, assim. Então, eu cheguei com o coração muito aberto para viver, sabendo que... Eu não tinha dúvidas, Bia, assim, que Deus tinha me levado para aquele lugar, assim, sabe? Nossa. Não era uma viagem, assim, né? Eu contei toda essa parte da questão de, tipo, ir para se divertir, mas eu tinha a certeza que, assim, Deus precisava moldar algumas coisas no meu coração lá, assim. Ele precisava solidificar algumas coisas, assim. Então, eu fui com o coração muito aberto, né? Muito temeroso, obviamente. E aí, acho que vale o panorama geral ali, porque eu fiz algo diferente, né? Eu fui com o meu marido um pouquinho antes, né? Então, a gente fez uma viagem de uns 15 dias, 18 dias ali pela Inglaterra mesmo, Escócia. De carro, né? A gente, não, foi incrível, assim, a gente curtiu bastante, aproveitou a oportunidade para selar essa última viagem também antes do bebê, porque o bebê veio rapidinho. E aí a gente viveu tudo isso. E assim, na hora, né? Então eu tava bem imersa ali na viagem com ele. Então, quando eu lembro dele me deixando em Bournemouth, assim, ele me deixou e falou assim: vai, sua família vai te receber só daqui a 2 horas, mas eu preciso pegar o avião. E ele me deixou num café ali na frente, assim, da casa deles. Eu fiquei assim, meu Deus,
Até agora eu tava com ele. Ele tava me ajudando. E assim, eu lembro de ter sido tomada por um desespero, sabe? Desespero. Mas, assim, as semanas foram passando, assim, eu fui me ambientalizando com o lugar, assim, fui entendendo muito como que as coisas iam se dar, seja nas aulas e tudo mais, né? E eu fui me adaptando. Eu digo assim, não foi uma experiência confortável, né? Porque a ideia é justamente te tirar de uma zona de conforto, porque, né, é um lugar totalmente diferente, é uma família totalmente diferente, uma língua nova. Então, até o clima, a temperatura, tudo é muita adaptação, né? Então, não foi uma experiência confortável para mim. Então, eu lembro de ter sido assim, tá, beleza, vamos lidar com isso. Eu lembro de ter sido muito trabalhada, assim, moldada no espírito mesmo também, sabe? De vaidades, de pecados, assim, naquela semana. Então, eu entendo que até muito da minha angústia veio à tona ali, assim. E depois eu lembro de quando ter rendido isso pra Deus, assim, eu lembro da viagem começar a ser leve de verdade, assim, sabe? De eu ter conseguido aproveitar tudo. E eu escolhi Bournemouth muito, assim, junto com vocês, né? Assim, foi uma... influência. Foi uma influência, uma indicação forte, né? De todo o pessoal da equipe, assim. E eu tava muito segura, né? Que era pra lá, assim. E eu fiquei muito satisfeita com a cidade. A cidade, ela é bem pacata, bem silenciosa, assim, bem calma, né? E foi um tempo bem precioso, assim, de tanto a parte do aprofundamento do inglês, que era algo que eu gostaria de viver, eu gostaria de experimentar, e de interação com outras pessoas, assim. Então, eu achei, assim, como eu fui sozinha, né, eu não fui em grupo. E não tinha nenhum outro brasileiro, né? Não tinha nenhum outro brasileiro, assim. E, assim, eu lembro de ter sofrido com isso, sabe? Porque eu sinto que nós brasileiros, a gente é muito mais, não sei, a gente tem uma comunicação, a gente tem uma facilidade de fazer amigos, conhecer pessoas. E, assim, todo mundo lá, pelo menos a turma que tava na minha escola, muito fechada, assim. Então, assim, tudo que tinha que fazer era eu que tomava a iniciativa, assim. Então, foi muito difícil. Então, eu passava muito tempo sozinha, assim. Foi um tempo, assim, em que eu senti de Deus que eu precisava viver a solitude também, sabe? Então, assim, não foi um tempo em que eu fiquei rodeada de pessoas. Então, eu passei muito tempo sozinha, muito tempo caminhando, muito tempo fazendo coisas introspectivas, né? Lendo. Então, assim, foi bem especial nesse sentido de calma, né? Mas na parte de relações eu tinha sentido muita falta, assim. Mas, enfim, assim, foi uma experiência muito legal, assim. Eu amei muito a escola, achei, né? Tenho... Nossa, muita consideração por todo mundo foi muito, muito legal, assim, né? Então, todo mundo que lidou com as questões, tanto... No início do inglês, né? Da turma, que eu lembro que você... Sim, assim, a gente faz uma nivelação lá, daí chegou lá e eu achei que eu tivesse ficado no nível muito superior do que eu deveria. Aí eles falaram, calma, fique tranquila, vamos rever e tal. Então, eles foram muito tranquilos, assim, sabe? Muito atenciosos. E o meu professor também, apesar dele ser bem brutão, assim, ele foi muito legal, assim, muito acolhedor também, assim, muito paciente. E, enfim, assim, eu acho que deu para ressignificar muito tanto a relação com a língua e também, assim, enfim, acho que foi bem legal, assim, nesse sentido. Muito legal. Eu acho que quando você consegue ir com esse sentimento, na verdade, essa postura de vou lá, vou aprender, vou ver o que Deus tem pra mim lá, você consegue passar por essas dificuldades de uma maneira diferente, né? Porque se você vai sem pensar nisso, indo só, tipo, vou lá fazer qualquer coisa. Qualquer imprevisto ou qualquer coisa que seja diferente do que você estava imaginando, parece nossa, eu não devia estar aqui. Nossa, o que eu tô fazendo? Ou, nossa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Quando você vai com essa certeza, primeiro de que Deus te colocou lá, que foi o que você falou, e de que você tá aberto para viver o que Ele tem para você lá, você não questiona, né? Nossa, eu tô com essa dificuldade, mas era pra eu estar aqui, tá tudo bem. Tipo, eu vou conseguir passar por isso, né? Que eu acho que foi muito... essas coisas que você mencionou, né? Dificuldade de relação, às vezes o clima e tal. Então, às vezes, é muito essa postura de saber que as coisas não vão ser perfeitas e
dificilmente elas vão ser perfeitas, né? Como é a vida em geral. Mas elas podem ser muito boas e muito significativas. Muito legal. Queria saber, assim, o que você trouxe para sua vida do intercâmbio? De tudo isso que você contou, que você viveu, o que você acha que você trouxe, assim, como um aprendizado, que você enxerga na sua vida hoje? Tem alguma coisa? Você até mencionou aí, por exemplo, né? De ver que você é capaz de lidar com inglês e tal, coisas nesse sentido. Eu acho que foram pequenos ensinamentos, assim. Eu acho que, como eu disse, assim, ele veio para selar um momento, assim, que Deus já estava ministrando muito no meu coração, assim, sobre identidade e tudo mais, assim. Então, já foi um tempo bem precioso para eu ir colocar a mão na massa, assim, e viver isso. Então, eu já sabia que frutos viriam disso, assim, sabe? Mas, assim, eu consegui tirar, você até estava, antes de vir para cá, estava lendo, assim, os registros do meu diário de intercâmbio, assim. Eu fiz o compromisso de tentar escrever todos os dias, eu gosto muito de escrever. Então, eu fiz esse exercício de escrever muito dos sentimentos, assim, até das angústias, até das coisas que eu estava aprendendo, assim. E, assim, foram muitas coisas especiais, assim. Então, assim, Deus me fez muito me sentir e ele me fez corajosa, assim, sabe? Nessa situação. E essa palavra, eu lembro dela ter sido algo que ficou ressoando bastante, né? Eu nunca me vi como uma pessoa corajosa, mas eu lembro de ter ouvido isso de pessoas. Eu lembro dos últimos dias, assim, até uma das intercambistas que eu fiz amizade, ela era da Arábia Saudita, e a gente fez uma amizade, assim, bem, bem especial. E ela olhou pra mim e falou assim, sabe o que eu mais admiro em você? É a sua coragem, porque você tá aqui falando com todo mundo. Eu demorei 3 meses pra conseguir chamar alguém pra sair, ou pra desenvolver isso e tal. E eu falei, caraca, tipo, eu a nunca pessoa... me vi, né? Assim. Nunca me vi desse jeito, assim. Então, eu senti que lá, assim, eu pude me ver desbravando lugares que, para mim, eu colocava num lugar de impossibilidade. E aí, quando eu vivi aquilo, eu sinto que muitas outras coisas vieram... como se, assim, eu tivesse a possibilidade de sonhar, assim. Porque parecia que antes eu não podia sonhar porque eu não conseguia me ver ocupando aqueles lugares. Né? E, assim, finalmente, quando eu pude sonhar, quando eu pude ver, assim... Não, Deus tá comigo, assim, ele me fez corajosa, eu não sou corajosa sozinha, né? Ele tá aqui comigo, ele me deu isso, me deu a possibilidade de viver isso. E olha só, ele te dá a possibilidade de sonhar com coisas grandes também, né? Então, isso me impulsionou bastante. E, enfim, assim, acho que foi muito desse aprendizado, assim, de ficar feliz e ser plena também nas minhas conquistas, assim, sabe? Perfeito, muito bom. Foi bem especial. Queria saber um conselho, uma dica, uma palavra que você daria para alguém que está pensando em fazer intercâmbio e às vezes sente que não consegue ou que não pode. O que você falaria para essa pessoa? Para você no passado, talvez. Eu acho que é difícil dar um conselho, né? Mas eu acho que não ter medo, assim, do incerto, assim, e nem de se limitar pela fase de vida que você tá, né? Às vezes a gente coloca, assim... eu não sou mais uma adolescente, né? Eu falei assim... Naquele ano lá que eu resolvi ir pro intercâmbio, parecia uma adolescente tendo crise, né? Eu falei, não, assim, era algo que era perfeitamente possível dentro da fase que eu tava vivendo, assim. Então, uma mulher casada, tava se preparando pra engravidar, e que tava com 2 empregos, assim, tudo certinho. Então, assim, se organizar, dá certo, sabe? Então, assim, não se limite, talvez, pela essa fase de vida ou pela sua idade. E não se limite pelos teus medos, sabe? Então, avalie, veja assim, sonde seus medos, né? Por que você não quer ir, né? Ou por que isso não passou pela sua cabeça? Porque, às vezes, isso esconde algumas vaidades, alguns pecados, assim, que esconde uma pérola preciosa mesmo, assim, sabe? Pra fazer a gente impulsionar na nossa vida espiritual, assim, pra gente desafiar mesmo nossos medos, assim. Ele não chamou a gente pra ter medo, sabe? Viver amedrontado pelas coisas dessa vida, né? Então, ele nos chamou justamente pra nos
nos capacitar e viver coisas grandes com ele. Então, assim, se tem medo, avalie isso. É muito bom. Isso é uma coisa que eu costumo conversar com muitos intercambistas quando a gente está na preparação, porque todo mundo tem um medo. Assim, raramente a gente vai conversar com alguém que fala, não, tô super de boa. Né? E é bom a gente saber, é justamente o que você falou, é o que eu falo com eles. Saiba qual medo que você tem. O que você... Né, eu aprendi isso com as minhas chefes, né? Então, só passando para frente, a Maria Lígia e a Chica sempre ensinaram isso pra gente. Né? Quando você tá pensando em intercâmbio, você tá empolgado. Isso vale pra qualquer coisa, né? Mas a gente tá falando de intercâmbio aqui. Mas você tá feliz e tal. De repente, você fica nervoso, com medo. O que é isso que saiu dessa coisa boa e te levou pra esse lugar de, ai, meu Deus, não sei se eu vou. É bom a gente saber quais são os nossos medos, Exato. não só sentir. Porque sabendo quais eles são, a gente trata eles, né? E eu concordo muito com o que você falou, porque às vezes o intercâmbio, assim como muitas outras coisas, né? Ele pode ser uma oportunidade pra gente tratar esse medo, que às vezes não tem só a ver com uma viagem, como você falou, né? Eu tinha um medo ali de não conseguir me comunicar e que, no fim das contas, você viu que você é corajosa. Isso não tem só a ver com viagem, né? Tem a ver com várias outras coisas. Então... Exato. E, assim, não é só a questão do medo, né? Porque parece, assim, que, até agora a gente fala que o intercâmbio só gera coisas desafiadoras, né? Que vão tratar a gente, refinar a gente, né? O impulso inicial foi, assim... Como eu posso me divertir? Vou me divertir. Como isso mesmo. pode ser especial, sabe? Deus nos deu essa vida também para desfrutar, né? Para poder passear, para poder viajar e glorificar o nome dele através disso também, né? Perfeito. Então, que o impulso seja pelo motivo certo. E é claro que a gente não pode temer, olhar para isso e ver que o medo vai vir e que a gente vai ter que lidar com coisas desafiadoras, né? Então, faz parte a gente ir, mas que a gente não vá só porque... A gente precisa... Só para me tratar, né? Exatamente. Não é essa a intenção, é uma viagem, é um Perfeito. tempo muito precioso, é um tempo que a gente sabe que vai ter desafios, mas que Deus vai falar muito ao nosso coração, né? Não só no refinar, mas nos trazer palavras de vida mesmo, né? Isso mesmo. Então, muito bom. Muito bom, Milha. É isso. É isso. Muito obrigada. Imagina, obrigada pelo convite, gente. Que honra. Muito especial pra gente. Seu processo de intercâmbio foi tudo muito legal, né? Que a gente se conheceu e tal. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você também que assistiu. Obrigada, Gabs. Gente. E aí?